do Calculando e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto de integrais. Então, o assunto abordado de hoje vai ser o teorema fundamental do cálculo. Então, esse teorema ele é muito importante porque ele junta as duas partes do cálculo, o cálculo diferencial e o integral. E essas duas partes elas são juntadas, então, porque elas estão relacionadas. Então, Isaac Barrow, que era o mentor de Newton, ele descobriu que a derivação e a integração, na verdade, são processos inversos, que foi o que nós vimos nos vídeos de integral indefinida, que quando a gente integra a gente obtém como resultado a antiderivada. Mas, no entanto, foi Newton e Leibniz que exploraram essa relação e as usaram para desenvolver o cálculo como um método matemático sistemático. O teorema fundamental do cálculo ele é utilizado para calcular integrais definidas de maneira mais rápida e fácil do que o método de limites de soma de Riemann. Então, vamos considerar essa função g de x aqui igual a integral de a a x f de t dt, onde a f é uma função contínua no intervalo de a a b e x varia entre a e b. Então, a gente percebe aqui que g depende apenas de x. Se x ele for fixado num número, então essa integral aqui também vai ser um número definido. Agora, se variar o valor de x, essa integral aqui também irá variar e vai definir, então, uma função de x, que é denotada por g de x, certo? Então, se f for uma função positiva, então g de x pode ser interpretada como a área sobre o gráfico de f de a até x, onde x pode variar de a a b. Então, aqui a gente tem o gráfico f de t, aqui a gente tem o intervalo de a a b e temos x variando. Então, conforme a gente varia aqui o x, a gente vai obter a função g de x, que é a área sobre a curva aqui, a área sobre o gráfico, certo? Então, se a gente possui x aqui, nós obteremos uma área. Se a gente põe x mais para frente, outra área. E assim sucessivamente. Vamos ver um exemplo. Se f é a função cujo gráfico é mostrado, então é essa função aqui, e g de x é a integral de 0 a x ft dt, encontre os valores de g de 0, g de 1 e g de 2. G de 0 é igual a 0. Por quê? Nós vimos que a integral nada mais é do que, quando ela é positiva, ela nos representa a área sobre a curva. Aqui, quando ela vai de 0 até ele mesmo, então de 0 até 0, a gente tem um ponto, e a área de um ponto é 0. Então, por esse motivo, a nossa g de 0 vai ser igual a 0. Agora, se a gente observar aqui em x igual a 1, então o g de 1, a gente tem um triângulo aqui de base 1, altura 2. Então, para a gente calcular essa área aqui, basta a gente calcular a área do triângulo, que nada mais é base vezes a altura dividido por 2, certo? Então, vai ficar 1 vezes 2, que é 2, dividido por 2, 1. Aqui em 2. Se a gente faz aqui a g de 2, nós vamos ter esse triângulo, que a gente já calculou a área, mais esse retângulo aqui, certo? Então, vai ficar a área do triângulo mais a área do retângulo. A área do retângulo é altura vezes base vezes altura, certo? Então, vai ficar 1 vezes 2, que é 2, mais 1, 3. Ficou claro? Então, a parte 1 do teorema fundamental do cálculo. Se a f ela for contínua no intervalo de a a b, então a função g vai ser definida por a integral de a a x f de t dt no intervalo de a a b. E essa função g ela também será contínua em a a b e derivável aqui nesse intervalo a a b menos nas extremidades, certo? Então, a derivada de g de x vai ser igual a f de x. Vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Então, encontre a derivada da função g de x, que é a integral de 0 a x da raiz quadrada de 1 mais t quadrado dt. A gente viu, essa função aqui ela é contínua, certo? Qualquer valor de t que a gente coloque aqui, nós vamos obter um valor positivo, porque ele está elevado ao quadrado. E a gente tem uma soma, então um valor positivo mais um valor positivo nos retorna um valor positivo. E a gente possui raiz quadrada de todos os valores positivos, a gente apenas não possui raiz quadrada de valores negativos. Então, esse t aqui, essa função, na verdade, ela é contínua em todos os reais. Então, por essa função ser contínua, o teorema fundamental do cálculo diz, a parte 1, diz que
se a gente quer calcular a derivada dessa integral, basta a gente substituir aqui o t por x. Então, a resposta, né, desse exemplo 6 vai ser raiz quadrada de 1 mais x quadrado. A gente apenas substituiu o t aqui por x, que a gente viu que a derivada de g de x é igual a f, só que ao invés de ser f de t, vai ser f de x, certo? Bom, agora a gente vai fazer esse outro exemplo, o exemplo 6.1. E ele pede para a gente encontrar a derivada da função g de x, que é igual à integral de 1 a x à quarta secante de t dt. Para resolver esse exemplo, a gente precisa ser cuidadoso ao usar o teorema fundamental do cálculo parte 1, porque aqui a gente também vai utilizar a regra da cadeia. Então, a gente tem a g' de x, que é igual à derivada da integral de 1 a x à quarta secante de t dt em relação a x. Para resolver esse exemplo, a gente vai chamar o limite de integração superior de u. Então, u é igual a x à quarta. Derivando u, então, em relação a x, nós temos 4x ao cubo. Agora, a gente vem aqui, então, e substitui o limite de integração superior por u. Essa integral aqui, a gente vai chamar ela de g de u. Antes era g de x, porque a gente tinha aqui o limite de integração em função de x. Agora é g de u, porque o nosso limite de integração está em função de u. Para resolver essa derivada, a gente vai utilizar a regra da cadeia. Então, a derivada de g de u em relação a x é igual a derivada de g de u em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. A derivada de g de u em relação a u é a derivada da integral de 1 a u secante de t dt em relação a u, vezes a derivada de u em relação a x. Essa primeira partezinha aqui é o teorema fundamental do cálculo, parte 1. Então, a gente sabe que aqui no lugar do t, a gente vai ter o limite de integração superior, que no nosso caso é u. Então, vai ficar secante de u vezes du dx. Nós sabemos que u é igual a x à quarta. Du dx, nós fizemos aqui os cálculos e vimos que é 4x ao cubo. Então, o resultado da derivada dessa integral vai ser secante de x à quarta vezes 4x ao cubo. Ficou claro, pessoal? Então, a parte 2 do teorema fundamental do cálculo. Se f ela for contínua no intervalo de a a b, então, a integral de a a b f de x dx vai ser igual a antiderivada no ponto b, no valor de cima, menos a antiderivada no ponto a, o valor de baixo. Então, aqui no exemplo 7, ele pede para a gente calcular a integral de 1 a 3 da função e de x dx. A gente sabe que a integral de e de x é o próprio e de x. Então, segundo o teorema fundamental do cálculo, parte 2, a integral de 1 a 3 e de x dx vai ser igual a e elevado ao cubo, que é o limite de integração superior, então e elevado a 3, menos e elevado a 1, que é o limite de integração inferior, certo? Aqui, e elevado a 1, a gente sabe que é o próprio e. Então, a gente ficaria com e ao cubo menos e. E como a gente tem e nos dois termos, a gente pode pôr ele em evidência, ficando, então, e que multiplica e ao quadrado menos 1. Aqui, segundo o teorema fundamental do cálculo parte 2, a gente pode escrever a resolução da integral definida dessa forma aqui. Então, a integral de a a b de f de x dx, que vai ser igual a antiderivada de f, esse tracinho aqui, e a gente coloca os limites de integração. Então, a e b, que vai ser igual a antiderivada de f em b, que é o limite de integração superior, menos a antiderivada de f em a, que é o limite de integração inferior. Então, assim, para essa função que a gente tem aqui, a gente vai ficar com a antiderivada da função, que é e de x. A antiderivada de e de x é o próprio e de x. Essa barrinha e os limites de integração, que é 1 e 3, que vai ser igual a antiderivada no limite de integração superior, então é a antiderivada em 3, menos a antiderivada no limite de integração em, que é igual a 1. Então, vai ficar e ao cubo menos e a 1, que é igual a e, que multiplica e ao quadrado menos 1, e a gente já viu aqui o porquê, certo? Encontre a área sobre a função x ao cubo de 0 a 1. A gente sabe que a integral de x ao cubo é x à quarta sobre 4. Então, x à quarta sobre 4 é a antiderivada de x ao cubo. Agora, a gente vai aplicar aqui, então, o teorema fundamental do cálculo. A gente quer ele variando de 0 a 1. Então, a gente vai pegar a antiderivada e fazer ela variar de 0 a 1. Primeiramente, a gente vai colocar a antiderivada no valor de cima, no nosso caso é 1, então vai ficar 1 quarto, menos a antiderivada no valor de baixo, que no nosso caso é 0, então vai ficar 0.
ficando aqui então 1/4 menos 0. E a área, então, sob a função x ao cubo de 0 a 1, é 1/4 unidades de área. Então, juntando as duas partes do teorema fundamental do cálculo, nós temos, supondo que essa função f ela seja contínua em um intervalo AB. Se g de x for igual à integral de a x f de t dt, então a derivada da g de x vai ser igual a f de x. E a segunda parte nos diz que se temos a integral aqui de a a b de f de x dx, ela vai ser igual à antiderivada de f no ponto B menos a antiderivada de f no ponto A. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, manda pra gente aqui nos comentários ou lá no direct do Insta. E até a próxima. Muito obrigada pela atenção.